Em relação aos contatores, a gente vai ter dois itens que nos têm interesse, que são os contatores em si e a entrada e saída, que é A1 e A2, que é onde a gente está energizando esse painel de contator. A gente tem dois tipos de contatores. A gente tem o normalmente aberto, significado aqui com o NO, e vai ter o normalmente fechado. A diferença entre os dois é que, por exemplo, enquanto o painel estiver energizado, o normalmente aberto vai fazer uma festa, vai permitir a passagem de energia, prosseguindo, e o normalmente fechado, enquanto ele estiver energizado, ele vai abrir essa travinha, de certa forma, e vai impedir que ocorra a passagem de energia. Para ter uma ideia melhor, eu fiz aqui um esquema de lâmpadas, então, ligando aqui, ele não está energizado, ou seja, a gente pega aqui a lâmpada que vem pelo normalmente fechado, ela está apagada, enquanto normalmente aberto, normalmente fechado, está aceso. Ou seja, a gente tem duas lâmpadas ligadas, enquanto um não estiver energizado, ela acende, e o outro, enquanto não estiver energizado, ela não acende. Agora tem uma outra questão interessante que vai ser energizar o contator. Ok, voltando aqui, o que teve de diferente foi o seguinte: se vocês notarem, essas entradas A1 e A2, elas foram preenchidas, né? Ou seja, o que significa? Significa que a partir do momento em que eu ligar o circuito, agora as funções aqui vão se inverter, ou seja, o normalmente aberto ele vai permitir a passagem de energia, enquanto o normalmente fechado ele vai interromper essa passagem de energia, né? E aqui, ligando, dá para ver que acende uma lâmpada ali, que significa que esse contator está energizado. E se você analisar as lâmpadas, você vai ver que elas se inverteram. Ou seja, antes a amarela estava ligada e agora a verde que ligou. Isso por causa disso, ou seja, o normalmente fechado, novamente, no momento em que passa a energia por ele, ele vai abrir a sua portinha e vai impedir que o resto do circuito que utiliza essa porta esteja energizado, no caso sendo a lâmpada. Enquanto normalmente aberto vai ser o oposto. No momento em que ele é energizado, né, ele vai fechar a travinha e permitir que o fluxo de energia siga aí sem problemas.